Amém. Pai, nós queremos te glorificar essa noite. Obrigado, Pai, porque podemos estar juntos aqui e podemos ver aí o rostinho dos irmãos. Muito obrigado por esse tempo, Pai, precioso que o Senhor nos dá. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, Senhor. E queremos aqui, Pai, juntos em unidade, Pai, conectados através do teu Espírito Santo, Pai. Em cada lar, em cada casa, Pai, em cada local, em cada aparelho, nós declaramos esse local, essa conexão aí do Senhor e queremos repreender toda tentativa de embaraço, de problemas na tecnologia, em nome de Jesus, que possamos ter um tempo agradável na tua presença, Senhor, e possamos ouvir tua palavra, podemos te louvar, em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Aleluia. Mais alguém ainda vai chegando, né? Mas não tem problema, a gente vai dando acesso. Mas nós queremos também, se alguém tiver também algum cântico aí, quiser ministrar algum cântico, é só depois fazer um sinal aí, tá? Eu vou pegar o violão aqui. O Alan vai tocar daí, Alan, depois também? Sim, né? Então, eu vou ter um cântico aqui que a gente quer ministrar, depois o Alan também vai ministrar um cântico. E a gente vai, então, adorando ao Senhor, depois a gente vai... depois, de novo... Mas eu vou agora fechar o microfone de todo mundo, para a gente ter um tempo de louvor, porque às vezes você canta aí, a internet está, às vezes, com um pouco de lentidão em algum lugar, e a voz pode chegar diferente em algum lugar. Então, mas podemos cantar mesmo assim, tá? Não precisa ficar de boca fechada, não. Pode louvar o Senhor na sua casa, tá bom? Amém? E eu vou tentar compartilhar a tela desse cântico que nós vamos louvar agora, tá? É isso aí. Estão vendo aí, então, né? Vai passando sozinho? Os reinos se abalam. Vai passando sozinho? Eu passo aqui. Você podia vir cá e vir depois aqui. Vem me ajudar aqui. A minha amada vai me ajudar. Onde eu aperto? Aí depois você só desce aqui, ó. Certinho aqui, ó. Aí, tá? Essa aqui que eu aperto, de baixo, né? Aqui fala do reino se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. E depois nós vamos continuar, que é para dizer que tu és o Senhor. Vamos mudar de lugar aqui. Tudo é ao vivo, tá? Pai. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Passou duas, querida. Para dizer que tu és o Senhor. Volta do lado. De novo, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, imagem, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora.
igreja te adora. Tua igreja te adora. Vamos do início de novo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o rei. Eu apaguei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia. Agora nós vamos outro cântico. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Alan, se quiser abrir o microfone aí. Deixa eu ver lá de lá agora. Oi. 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 Agora deixa eu pegar o violão aqui, filha. A Aurora vai cantar? Vai cantar, papai? Será?
Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Menos de mim, menos de eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Bom, agora eu vou apresentar o Vinícius aí, quem não conhece, né? O Vinícius morou aqui em Aracruz muito tempo. Ele, a Dani e a Gabriela, depois veio o Samuel, né? Então, eles agora foram para Guarapari, alguns anos, e depois agora estão em Mariana. E aí temos, né, um amigão nosso, um casal precioso que temos nos relacionado ainda até hoje, graças a Deus, e tem identificado muito a nossa vida. E ele, então, vai trazer uma palavra para nós hoje. Deus, né, falou o seu coração, tem falado bastante, nós queremos ouvir o que Deus tem falado para o Vinícius, tá bom? Vamos receber. Não está gravando não, né, Ulisses? Tá sim? Então, tá bem. Porque algumas pessoas não vão poder assistir e perguntaram se ia gravar. Mas vamos, então, o Vinícius liberou o microfone aí, vamos agradecer pelo tempo com o Vinícius. O Ulisses podia orar, então, aí pelo Vinícius, a palavra, e a gente receber a palavra do Vinícius, tá? Amém. 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 Estamos vendo também o pessoal de João Neiva, né? Cadê eles aí? Estão ali, ó.
já chegar também. Já falamos das outras pessoas também que estavam aí. Está aqui, no cantinho aqui. Bem-vindos aí vocês. Saudade de todos. Vinícius, amém. Pode ir, fica à vontade. Amém, Gil. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com os irmãos. Eu não podia deixar de agradecer. Você falou muitos anos aí em Aracruz, nós ficamos 3 anos e meio em Aracruz. Foram anos que foram muito bons da parte do Senhor, onde nós podemos estar assim muito firmes com a igreja, sendo ajudados por vocês. Então, assim, meu coração se enche de alegria de poder hoje estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu pedi ao Gilmar e ao Ulisses para que fosse via Zoom, para que eu pudesse ver a carinha de vocês, para que eu pudesse sentir um pouco dessa alegria de estar junto com vocês e relembrar os velhos tempos que nós vivemos aí. Como o Gilmar falou, desde quando eu saí de Aracruz, enviado pelo Senhor, eu não perdi o contato. E isso, irmãos, eu acho uma das coisas mais maravilhosas que a gente pôde perceber nesse tempo todo. Nós ficamos 3 anos e meio em Aracruz, 3 anos e meio em Guarapari, e agora já estamos há quase 5 anos em Mariana. Nós percebemos o quanto é importante esse relacionamento com os irmãos, o quanto é importante e o quanto é gratificante a gente poder desfrutar da vida da igreja. Esse é um primeiro ponto que eu queria ressaltar. Primeiro, eu estou muito alegre de estar aqui. E segundo, porque eu acho que o Gilmar me deu uma responsabilidade grande, que o seu Gilberto está ali, ó. O Gilberto está ali, nem sabia que o seu Gilberto estava aqui, ele então, assim, me deu uma responsabilidade mais violenta ainda de estar compartilhando com vocês aqui. Eu vou tentar não sair muito daquilo que o Senhor quer, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Mas eu queria falar de algo que Deus tocou e tem tocado em mim desde o início dessa pandemia. No início dessa pandemia, a gente falou bastante lá em Mariana, e eu tive a oportunidade de compartilhar de algo assim que é muito importante e que foi muito importante para a gente. Estabelecer, claro que antes da pandemia, a gente teve essa oportunidade de estabelecer uma disciplina de oração, de jejum, de leitura da palavra, de meditação na Bíblia. Olha que coisa interessante, quantos versículos podem nos edificar quando a gente compartilha uma palavra ou quando a gente está meditando naquilo que a Bíblia tem para nós. O secreto com o Pai, a importância da gente estar buscando Deus no secreto, a importância dele nos falar, da gente conhecer o pensamento de Deus. Então, no início da pandemia, a gente... Quer falar, Gil? Pode falar. Só tenta tirar o seu microfone da frente da boca, só para o vento não soprar direto nele, se for possível. Eu acho que é porque eu estou com ventilador. Eu estou em Jacaraípe, eu saí lá das montanhas e vim para o mar, e aí está um calor. Deixa eu ver se eu tentar... Deixa eu ver se melhora, peraí. Parece que já melhorou, tá, Vinícius? É só se direcionar um pouquinho abaixo, se der, já ajuda. Eu tirei um pouco aqui o vento, que estava com o ventilador em cima aqui, que a gente vira marianense. Marianense é frio pra caramba lá em Mariana, e a gente desce para cá e fica com um pouco de calor. Mas, voltando naquilo que eu quero reforçar, a gente tem falado muito sobre essa questão dessas disciplinas espirituais. E aí, eu tenho pensado muito nisso. Quando começou a pandemia, a gente pode, assim, como cristão, a gente pode falar assim, nossa, agora a situação ficou muito difícil, ficou complicada, e a gente não reforçar aquilo que é muito importante, essa busca pelo Senhor.
A pandemia, para mim, e eu acho que é importante a gente entender isso, foi um momento da gente buscar o Senhor mais ainda. Se a gente buscava, então a gente teve tempo. E aí eu tenho visto muitas pessoas se acostumarem com essa situação. Então, opa, chegou a pandemia, então a pessoa se assustou muito, alguns buscaram o Senhor, alguns foram buscar palavras em relação a isso, falaram é o fim do mundo, Jesus vai voltar, mas aí as pessoas estão se acostumando em relação a isso. Então, eu quero reforçar para os irmãos que nós temos uma grande oportunidade de buscar o Senhor ainda. A gente não sabe até onde que vai, a vacina chegou, mas a gente não sabe onde é que Deus vai nos levar ou vai nos permitir com relação a essa pandemia. Então é importante a gente reforçar essa questão das disciplinas espirituais, a questão da oração, do jejum, da leitura da palavra, da meditação na Bíblia, e continuarmos a ter isso, não cairmos numa normalidade. Então muitas pessoas podem ter ficado espantadas e ter buscado mais o Senhor, mas em algum momento podem ter caído numa normalidade de não buscar mais o Senhor. E o Senhor, ele quer falar algo individualmente a cada um. Ele quer alcançar cada coração. Ele quer habitar em cada um de nós. Ele quer dizer coisas secretas para cada um de nós, independente de quem nós somos, porque somos filhos de Deus. Somos pessoas que precisamos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós, entendermos esse plano que o Senhor tem para cada um de nós. E falando sobre isso, eu queria compartilhar com os irmãos Hebreus 12, de 1 a 4. Hebreus 12, de 1 a 4, foi uma palavra que eu sempre guardo no meu coração, é uma palavra que nessa pandemia ficou muito forte para mim, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Hebreus 12, de 1 a 4, fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até a ponto de derramar o próprio sangue. Então, essa é uma palavra que tem me norteado, não só na pandemia, mas em toda a minha vida. Ela fala para a gente se livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Muitas vezes, nós estamos enredados em situações que não são nem pecados, mas essas situações, elas nos atrapalham de entender ou de estar junto ao Senhor ou de estar cooperando com o que Deus quer fazer em nós. Então, ele fala do pecado e ele fala daquilo que nos atrapalha. E ele fala para a gente correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, a gente precisa buscar entender o que Deus tem para nós, buscar entender esse plano que é um só. Se a gente olhar a palavra de Deus, a gente vai ver que é um plano só, é uma direção só que Deus tem para nós. E, mais importante, com os olhos fitos em Jesus. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Os olhos fitos em Jesus são os olhos que não tiram o olhar de Jesus para nada. Ele não faz nada sem que esteja olhando para Jesus. Ele não dá um passo sem o olhar estar fito em Jesus. Então, para que a gente possa entender essa corrida e correr essa corrida com perseverança, a gente precisa ter esses olhos fitos em Jesus. E aí, o que eu quero falar um pouco para vocês hoje é sobre essa questão da gente entender essa palavra de Deus de uma maneira completa. Por isso que eu até chamei
do evangelho completo, é porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes a gente tem uma visão do evangelho pela metade, ou tem uma visão do evangelho em partes. Então é importante a gente ler a Bíblia como um todo coerente. Não é só o Novo Testamento, mas o Velho Testamento ou o Antigo Testamento nos ensina situações, nos ensina o plano eterno de Deus de uma maneira que a gente consegue entender. Então, muitas vezes, quando focamos em alguma parte, pode ser que não estejamos focando no todo. Desde a criação, se a gente pegar lá em Gênesis 1 e 2, que a gente pode olhar e ver Deus criando todas as coisas. Desde a queda, se a gente olhar lá em Gênesis 3, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E a redenção, a nossa redenção, ela não está só no Novo Testamento, ela é falada desde o Velho Testamento, passando pelo Novo, e até a consumação, que é Apocalipse 21, 22. Então, a gente precisa entender, e aí eu gostaria de ler com vocês Gênesis 3,15. Quando a gente lê Gênesis 3,15, se os irmãos tiverem uma Bíblia, podem abrir. Gênesis 3,15, irmãos, fala da promessa que Deus tem para nós. Depois da queda, automaticamente Deus faz uma promessa. É uma coisa extraordinária. Deus, não tem nada errado no que aconteceu. Deus tem uma promessa para nós a partir da queda. Gênesis 3,15 fala assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí já é a promessa de Jesus. Jesus já está prometido ali em Gênesis 3,15, que vai se desenvolver ao longo de toda a Bíblia, passando por Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, no Novo Testamento. É tudo falando dessa promessa. Essa promessa que viria alguém que ia pisar na cabeça do inimigo, que ia pisar na cabeça de Satanás. É a promessa de Jesus. Então, quando a gente olha falando dessa promessa, a gente vê no Novo Testamento 62 vezes falando dessa promessa. Por exemplo, em Atos 26, 6, se os irmãos puderem abrir. Atos 26, 6. Atos 26, 6 fala assim: agora estou sendo julgado, e aí é Paulo falando ali, enquanto ele está sendo julgado ali, agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpram, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Paulo está dizendo que o acusam porque ele crê em uma promessa. E essa promessa, se a gente for olhar ao longo de todas as Escrituras, é a vinda de Jesus e o retorno de Jesus na sua segunda vinda para estabelecer o seu reino aqui como um rei que vai governar aqui nessa terra. Então a gente sabe que quando Paulo estava falando assim, Paulo estava falando de Jesus. E aí, quando a gente olha o plano de Deus na Bíblia como um todo, de uma maneira geral, a gente pode ver uma coisa também: Deus querendo relacionar, Deus querendo estabelecer um relacionamento conosco. Quando a gente olha desde Gênesis até Apocalipse, é isso que Deus está procurando. Se a gente olhar lá em Gênesis 3, versículos de 8 a 9, se os irmãos puderem abrir, Gênesis 3, versículo de 8 a 9. O que aconteceu ali em Gênesis 3, versículo de 8 a 9? Vou ler aqui. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se
Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus e Adão e disse: onde estás? Gênesis 3, de 8 a 9. Deus pergunta ao homem: onde estás, Adão? Onde estás? E ele se esconde da presença de Deus por causa do pecado. Então Deus não pergunta, por exemplo, o que ele estava fazendo, o que ele tinha feito, mas onde é que ele estava. Ali já é Deus querendo restaurar esse chamado, que é um chamado que não é uma tarefa a ser realizada, mas é um lugar que Deus vai habitar. Então, se a gente olhar lá em 2 Coríntios 5, de 1 a 2, se os irmãos puderem abrir, 2 Coríntios 5, de 1 a 2, a Bíblia diz que o homem é o quê? É um tabernáculo. 2 Coríntios 5, de 1 a 2. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. 2 Coríntios 5, de 1 a 2. E aí, depois daquela situação em que o homem e a mulher eles se afastam da presença de Deus, lá no Éden, algo começa. Deus começa uma busca para quê? Para que ele possa ter esse relacionamento com o homem. Então, a presença começa a perseguir o homem. Então, se a gente for ver lá, lá em Gênesis 2, 15, em Gênesis 2,15, fala assim: tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, qual é o propósito do jardim do Éden? Era ser um lugar de habitação. Deus está falando com o homem assim, ó, eu quero habitar entre vocês. Então, Deus, desde o princípio, quer habitar com o homem. Quer coabitar com o homem. Então, o homem peca, ele é expulso do jardim. Só que Deus, irmãos, continua com esse intento. Se a gente olhar, se a gente olhar em Gênesis 12, de 1 a 3, tem uma promessa. Aquela promessa que eu disse para vocês no início, que ia vir um descendente, que é Jesus, que sairia de uma mulher, começa a se cumprir também em Abraão. Porque Deus chama Abrão, então Abrão, aí dá para Abrão 3 promessas, que é uma terra, uma descendência, que é o povo que seria gerado através de Abrão, e que através desse povo ele ia abençoar várias nações. Então, nós já estávamos ali, os gentios, aqueles que iam ser abençoados através de Abraão já estava ali. Gênesis 12, de 1 a 3, fala assim: ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, ali já tinha aí a promessa continua a acontecer, de uma terra, de uma descendência e de um povo que seria gerado através de Abraão. Então, a gente chega logo depois, em Êxodo 25:8, logo depois, Êxodo 25:8, que eu estou falando, então, da habitação de Deus entre nós. Olha o que ele fala em Êxodo 25, de 8 e 9. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo os farei. Então, o que Deus faz ali, irmãos? Deus dá uma ordem
para que fosse construído um tabernáculo para que ele possa habitar no meio daquele povo. Então, pensa bem, em Gênesis era um jardim que Deus queria habitar. Na criação, no período do Êxodo, era um santuário, era um tabernáculo. O que ele está procurando? Habitar entre nós. Então, se a gente continuar olhando a palavra, Israel entra na terra prometida. Aí nós vamos ver aquele período de reis, a busca de Deus vai se desdobrando por meio do templo. Aí tem o templo construído por Salomão, a tenda de Davi, o templo construído por Zorobabel, que é um período depois do cativeiro babilônico. E qual era a função do templo? Vamos lá, em 1 Reis 6, 11 e 13. 1 Reis 6, 11 e 13. 11 a 13. Depois eu posso compartilhar essa aqui também, tá, Gil? Aí você compartilha com os irmãos. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Então, a glória de Deus, ele enche o templo após a edificação de Salomão. E o que Deus quis dizer por meio do templo? Eu quero habitar entre vocês. Então, em Gênesis, na criação, um jardim. No Êxodo, um tabernáculo. No período dos reis, um templo. Então, se a gente continuar seguindo as escrituras, a transição das alianças, quando Deus vai mudar a forma de relacionamento do homem, Isaías 7,14. Vamos lá. É uma passagem muito conhecida por nós. Quando a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isto será um sinal, e seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. E agora, então, Deus está falando por intermédio de uma pessoa, seu filho. Então, quando Jesus estava andando na terra, entre os homens, o Pai está dizendo a mesma coisa que em Gênesis. Ele está dizendo, eu quero estar entre vocês. Então, um jardim, um tabernáculo, um templo e uma pessoa. Aí, continuando mais um pouco, então nós entramos no período da nova aliança, 1 Coríntios 13, 16. Vamos lá, 1 Coríntios 13, 16. Nos é dito o quê? Que nós somos o templo de Deus e que o seu Espírito habita em nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. E agora, no tempo que nós estamos, Deus está falando com a humanidade por meio da igreja. E qual que é a missão da igreja, então? Dizer ao mundo o que Deus está dizendo. Eu quero habitar, eu quero me relacionar, eu quero habitar entre vocês. Agora é uma casa espiritual. 1 Pedro 2,5. Vamos lá, 1 Pedro 2,5 fala, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Nós somos pedras vivas, nós somos casa de Deus, morada de Deus. Então, nós temos na criação um jardim, no Êxodo um tabernáculo, no período dos reis um templo, na transição das alianças, Emanuel, uma pessoa, na nova aliança, a igreja, a habitação de Deus em espírito. Tudo isso reforçando
O que eu quero dizer? Deus quer um relacionamento conosco. Deus quer habitar em nós. Deus quer ter relacionamento com o seu povo. E aí, quando a gente chega um pouquinho mais ainda, que é em Apocalipse, e chegamos em Apocalipse, então, no verso 21, de 2 a 3. Aí fala assim, verso 21, capítulo 21, verso 2 a 3. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então João vê descer do céu a cidade santa. Então começou com um jardim e se tornou uma cidade, a nova Jerusalém que descia do céu. Não é a gente que vai, mas é ele que vem. Então, o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. É Deus habitando com os homens, de novo aqui nessa terra. E toda a criação, então, restaurada e a presença de Deus habitando com os homens. Então, Deus quer ter um relacionamento, Deus quer habitar em nós. Como nós estamos recebendo isso, como nós estamos recebendo essa visão, como nós estamos sendo essa morada de Deus agora para alcançar as pessoas que precisam ter essa revelação, essa mesma revelação que nós temos desse relacionamento com o Senhor. E Deus falando, eu quero habitar entre vós. E se a gente olhar lá em Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, se a gente verificar esses 4 capítulos e fizer uma comparação, eles se conectam com o propósito eterno de Deus. Porque Gênesis 1 e 2 é um lugar, o jardim. Apocalipse 21 e 22 é um lugar, a cidade. Gênesis 1 e 2, no centro do jardim, a árvore da vida. Apocalipse 21 e 22, no centro da cidade, a árvore da vida. Gênesis 1 e 2, um casal, Adão e Eva. Apocalipse 21 e 22, um casal, Cristo e a igreja. Gênesis 1 e 2, Deus na terra habitando com os homens. Apocalipse 21 e 22, Deus na terra também habitando com os homens. Então, qual é a nossa missão depois de entender essa missão de ter esse relacionamento com o Senhor? Venha a nós o vosso reino. A missão da igreja, então, é puxar a realidade do reino de Deus para a terra. É fazer com que essa realidade alcance os perdidos. É levar a palavra do Senhor para as pessoas que não conhecem esse Deus que nós conhecemos. É o que está no Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade. Filipenses 3, 20 a 21. Diz que a nossa pátria está no céu. Nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Salvador. Então, Jesus vai vir, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, de 20 a 21. Efésios 1, versículo 10. A gente fala do propósito eterno de Deus, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. E Efésios 1:10 também fala sobre uma coisa muito interessante, se os irmãos puderem ler. E nos revelou o mistério da sua vontade. Olha que coisa interessante, olha o que ele está dizendo. E nos revelou
Efésios 1, 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, nós temos que entender que na dispensação da plenitude dos tempos, ele vai convergir todas as coisas em Cristo, celestiais ou terrenas. Então, nós temos que orar sobre isso, nós temos que entender isso. Colossenses 1, 20. Olha o que fala. Ele está reconciliando todas as coisas. Colossenses 1, 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Colossenses 1, versículo 20. Sabendo disso tudo, irmãos, sabendo disso tudo, que a nossa missão é levar, é ter esse relacionamento com o Senhor e levar essa novidade do evangelho para as pessoas que precisam de conhecer esse nosso Deus, a gente tem que ter os nossos olhos fitos em Jesus. Eu falei no início, quando a gente tem os nossos olhos fitos em Jesus, a gente vai caminhando pelo caminho que é Jesus. E Jesus vai, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Já falei de Isaías 7,14, que tem a ver com o nascimento de Jesus. Zacarias, quando a gente olha Zacarias 9, versículo 9, que tem a ver com o passado e as profecias que falam sobre Jesus. Zacarias 9, versículo 9, fala: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então a gente olha para o passado, com os nossos olhos fitos em Jesus, para que a gente possa ser essa igreja que resplandece, essa igreja que quer alcançar esses perdidos. A gente olha para trás e a gente vê quantas profecias foram feitas sobre Jesus. Isaías 53, capítulo 53, versículo de 3 a 7, fala desse Jesus, que era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Fala de uma profecia, fala de Jesus. Então, se a gente tem os nossos olhos fitos em Jesus, para a gente cumprir a promessa que Deus tem para nós nesse tempo, para a gente entender esse propósito, para a gente entender esse plano que Deus tem para nós, a gente precisa estar com esses olhos fitos em Jesus. Esses olhos fitos em Jesus é entender essas profecias que foram faladas sobre ele. Igual, por exemplo, em Salmos 22, 18, fala assim: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Estava falando da crucificação. Quando a gente olha nos evangelhos, com os olhos fitos em Jesus, a gente vê João 14, 6, falando: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando a gente olha nos evangelhos,
Em João 14:10 fala também: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. É entender, é compreender o que Jesus fez, o sacrifício que ele fez na cruz para que a gente tivesse essa vida, e essa vida em abundância, o perdão dos nossos pecados. Quando a gente olha no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que são palavras de Jesus para nós, em Mateus, depois os irmãos podem ler, Mateus 5, de 3 a 12, fala das bem-aventuranças, que é uma palavra de Jesus para nós, agora, nesse tempo. E quando a gente olha no futuro, e aí eu já estou encerrando, quando a gente olha no futuro, não adianta ter os olhos fitos em Jesus. E por que eu estou falando dos olhos fitos em Jesus? Porque a gente não vai cumprir a promessa que Deus tem para a gente, não vai cumprir o propósito se os nossos olhos não estiverem fitos em Jesus, se o Espírito Santo não estiver direcionando no nosso dia a dia, não estiver nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então eu falei de Jesus no passado, das promessas que Jesus viria. Falei de Jesus para vocês verificarem nos evangelhos, que é muito importante para a gente conhecer essa vida em abundância que Jesus tinha e tem. Ele está vivo, ele está entre nós. E temos também que olhar para o futuro. Temos que olhar como Jesus virá, como ele nos guiará, como ele nos direcionará. Então, quando a gente olha em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 3, ele fala desse Jesus que vai voltar. Apocalipse é uma revelação para nós. Apocalipse, irmãos, é para que a gente entenda mais ainda do que Jesus é. Não é só um plano de Deus para o final dos tempos, mas é uma mensagem de amor de Jesus para nós. Então, quando ele fala lá em Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3, ele fala, é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, o que ele está dizendo para nós? Apocalipse é uma revelação, e eu estou falando aqui da gente ter os nossos olhos fitos em Jesus. E lembra que no início eu falei com os irmãos que a gente tinha que entender o evangelho de uma maneira completa. E não existe um evangelho completo se a gente não compreender a revelação de Jesus Cristo também que está ali no Apocalipse. E é uma revelação de Jesus para nós. E ele fala, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam. Então ele está fazendo um convite para nós. Não só para conhecer o plano de Deus, mas para conhecer o homem que está atrás desse plano, que é Jesus, o Cristo, que vai vir, que vai voltar e que vai trazer a realidade do céu aqui na terra. Apocalipse 22, versículo de 10 a 13. Só para finalizar com os irmãos. Então me disse, Apocalipse 22, de 10 a 13. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então ele está dizendo para nós, eis que venho em breve. Eis que venho em breve. Continue o santo a santificar-se. Continue a minha igreja a ser gloriosa. Continue a igreja a procurar o conhecimento de Deus, a conhecer a Deus
aqui nessa terra. Continue a igreja sendo habitação de Deus. Continue os irmãos a buscarem o Senhor. Continue os irmãos a se aperfeiçoarem. Continue os irmãos a meditarem na palavra, a lerem as escrituras. Continue os irmãos a pensarem nas coisas do alto e não nessas coisas terrenas que vão se acabar. Continue os irmãos a serem uma bênção para abençoar as nações. Continue os irmãos a levarem a palavra do Senhor, a perseverarem, assim como diz lá em João 15, porque eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém, irmãos? Está sem áudio. Amém, glória a Deus. Tremendo, Vinícius. Muito bom. Louvamos o Senhor pela sua vida, pela revelação que Deus nos deu na palavra. É muito bom assim ouvir todas essas coisas. E foi rapidinho. Nós queremos nos alegrar, né, com tudo isso aí e deixar você livre também para estar de novo conosco a hora que você quiser. Mas vamos louvar o Deus com cântico, né, antes de Gil, orar. eu gostaria... então tá, depois eu gostaria de Pode orar. falar. Não, só orar depois. Depois vamos orar, então. Ele vai orar. Depois a gente ora assim que acabar aqui, tá? Tá. Aí você ora. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Amém, Vinícius. Pode orar, meu amado. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por toda a proteção durante esse tempo de pandemia, coronavírus. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito em relação a todas essas coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos em saúde. Obrigado porque nós estamos podendo falar do teu amor para as pessoas.
Obrigado porque o Espírito Santo de Deus tem habitado em nós e que a gente possa expressar toda essa gratidão, indo ao encontro dessas pessoas que precisam receber tudo isso que nós já recebemos, tudo isso que nós já alcançamos, tudo isso que o Senhor já disponibilizou para nós. Eu profetizo, Senhor, eu clamo pela vida de cada um, que cada um seja um instrumento do Senhor para levar o teu evangelho, um evangelho que tem a ver com Jesus, um evangelho que tem a ver com tudo aquilo que Jesus fez na cruz para nos salvar, que tem a ver com a gente estar com os olhos fitos em Jesus, que tem a ver com uma habitação de Deus entre nós, que tem a ver com tudo aquilo que Deus quer fazer no futuro, tudo aquilo que a gente ainda vai ver com os nossos olhos e aquilo também que a gente não vai ver. Mas eu profetizo que o Senhor possa falar a cada um nessa noite. Eu profetizo que cada um possa receber uma porção do Senhor e que cada um possa ser uma flecha para alcançar mais e mais pessoas nesse propósito eterno do Senhor, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou. Obrigado, Senhor, obrigado porque um dia o Senhor nos chamou. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos comissionou. E a gente está aqui perseverando, aguardando a sua volta, aguardando a sua vinda, para estarmos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bom, Vinícius. Se vocês quiserem, quem quiser abrir o microfone, pode abrir. Cadê a Dani, Vinícius? Eu estou em Jacaraípe, a Dani ficou lá em Mariana. Aí eu vim buscar a Gabi aqui rapidinho, amanhã eu estou voltando. Tá bom, manda um abraço para ela. Tá bom. Oi, irmãos, um abraço. Amo Gil. muito vocês. Ô, Vinícius. Oi. A gente quer o complemento desse tempo aqui em Aracruz também, esse complemento de 5 anos ou mais. Profetizamos isso, assim, que possamos usufruir mais da sua vida. Eu recebo, Celina. Recebo, Amém. tá? Amém. Eu já falei com o papai e já entreguei tudo para ele. O papai sabe, o Gilmar também sabe de algumas coisas, mas eu já entreguei para o pai. Amém. Nós somos missionários, nós entendemos que o Senhor tem nos levado. E Amém. Graças a Deus por isso, por onde a gente está passando, a gente pode compartilhar da vida de Deus em nós e receber da vida de Deus. Olha quantas pessoas que a gente conhece, isso é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Obrigado, minha mãe, mas recebo, gostaria de voltar para Aracruz, sim. É uma dádiva de Deus, receber tudo isso. Glória a Deus. Só quero complementar isso aí, Celina, que não é só um complemento, não. A gente quer ele de volta. É isso sim. Amém, amém. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, meus amados. Bom estar com vocês aí, bom ver vocês. Né? Que Deus possa abençoar a nossa semana. Amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, Amém. a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, Abraço gente. a todos. Abraço a Dani, Vinícius. Um abraço para você, para os filhos, em nome de Jesus. Um abraço, irmãos. Robertão, Eliane, Zé, Jéssica. Amém. Diana. Marcela, Ademar. Feliz demais de ver vocês, tá? O que você não conhece aí é o Adair Tassiane, o Pedro e Carol. Né? Você falou do Vinícius aí também, né? O Alain e Karina. O Carrói, que você já conhece. E alguns que não estão aí, né? Tem alguns que não... O Guilherme e a Yara que estão aqui na câmera desligada. O Blake está lá no Rio. Blake, um abração, Blake. Amém. E alguns que não puderam estar aqui. Ok? Olha lá o Timóteo lá e a Bruna. A Bruna, cadê? Timóteo, meu filho amado. Meu filhão amado, Timóteo, a Bruna. E muito aí, mas acho que ela não conseguiu acessar direito, não. Está sem câmera, sem som. Mas se ela estiver ouvindo também, nós mandamos um abraço. Tá bom? E em breve teremos aí um novo discípulo, né? Da Juscela e do Everton ali. Olha lá, em breve estarão aí. Ok, amados. Oi.
Alguém falou alguma coisa? Aleluia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, mano. Encerrando aqui, então. Abração para todos. Valeu, Gilberto. Tchau, seu Gil.